Então, boa noite a todos e a todas que estão assistindo aqui a nossa live, né? As pessoas já começam a chegar aí, começam a assistir, dá para perceber aqui. E a gente hoje, a ideia, né, é conversar com a Maria Cícera, né, do Movimento de Saúde ali da Zona Norte, região de Brasilândia ali. Só que ela está com um probleminha técnico, está tentando entrar, eu não sei se ela vai conseguir, tem uns 10 minutinhos que nós estamos tentando que ela entre, eu não sei se a internet dela que está ruim ou o aparelho tem algum problema técnico, mas o Ivan, nosso assessor aí, vai tentar ainda botar ela aqui na conversa junto com a gente, né? E eu estou aqui com o Mário Bortotto, né? Liderança histórica ali da região. Viu, Mário? Histórica não é por causa da idade, não, né? Viu? Não, mas não Histórica tem problema de porque esconder a idade, não. é muita luta, né? O Mário já foi subprefeito ali da região, né? Perus e Anhanguera. Inclusive, na época, foi avaliado como o melhor subprefeito, hein, Mário? Naquela época do governo da Marta Suplicy, né? Infelizmente, por problemas do governo, acabaram tirando ele, porque a palavra foi essa mesmo, né? Tiraram ele, né? Para colocar outras pessoas aí para os acordos políticos. E o Mário vem aí numa militância aí em vários setores, só não da saúde, mas especificamente da saúde, até nosso mandato vem acompanhando assim muita ação ali que o movimento de saúde daquela região de Perus e Brasilândia vem desenvolvendo, né? Dá um alô para a galera aí, Mário, pessoal aí. Pessoal, boa noite a todos e todas. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live, porque eu digo que eu sou da terceira idade, então eu aprendi hoje. Qualquer coisa, me desculpem, mas boa noite e vamos ver se a gente pode transmitir alguma informação importante aí sobre a questão do SUS e do coronavírus para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado para quem está assistindo essa live. Mário, eu acho que nem vou entrar na pandemia agora, né? O SUS foi implementado na Constituição de 88, né? Mas a gente vem reparando que setores nunca quiseram realmente implementar o SUS para valer, de jogar investimento no SUS, né? O SUS é mais uma conquista do povo, né? Dos movimentos sociais, né? Mas a gente vê um pouco essa dificuldade e muitos, por não conhecer essa história, acabam até desqualificando, achando que o SUS não tem valor nenhum, né? Mas como que você vê esse processo e o entendimento, né, do SUS, da saúde, aí na sua região antes da pandemia, né? Porque aconteceu muita coisa, né? Muita luta e muitas questões, né? Eu acho que a pandemia acaba sendo um capítulo a ser também discutido, mas houve muita história antes, né, da pandemia aí. Como que você vê a questão da implementação do SUS na sua região aí, antes, inclusive, da pandemia? Bom, Toninho, acho que a gente tem que relembrar que o SUS, quando foi colocado na Constituição de 88, infelizmente também foi colocado lá que teria uma saúde complementar, né? E que essa saúde complementar seria realizada por empresas privadas de saúde. É lógico que eu acho que naquela época todo mundo gostaria que fosse 100% SUS, mas infelizmente não foi aprovado assim na Constituição. E o que vem acontecendo, que a gente vê ano a ano, que o recurso público da saúde, ele tem ido mais, tem aumentado esse recurso para essa tal medicina, saúde complementar, né? Que é através da terceirização, das OS, né? Principalmente na cidade de São Paulo. Então, se tivéssemos 100% SUS, é lógico que hoje a gente estaria numa situação diferente. Talvez tivéssemos uma possibilidade de ter uma gestão mais centralizada e que oferecesse mais recursos públicos, né? Mas a gente não pode deixar de dizer que o SUS é uma conquista da população, do povo brasileiro, e isso agora demonstrou claramente, né, a importância desse sistema único de saúde, com todos os problemas que o SUS tem e que a gente, na militância da saúde, tenta fazer com que funcione o controle social, os conselhos, né? Mas a gente percebe que cada ano que passa, mais recursos são carreados para as OS e para a terceirização. Esse é um grande problema do SUS hoje. Ô, Mário, e como que é a questão do número de leitos na sua região, né? Ali, em Anhanguera e Perus, quantos hospitais tem e quais os números de quantos leitos nós temos ali naquela região?
Olha, em São Paulo é muito mal distribuído a questão dos leitos hospitalares. Se é ruim em São Paulo, Perus e Anhanguera é muito pior, porque não tem nenhum leito no distrito de Perus e nenhum leito no distrito da Anhanguera. Se precisar de um hospital público, tem que ser levado ou para a Parada de Taipas, que é um hospital geral de Taipas, que é ainda é um hospital estadual, que, na verdade, há muito tempo ele já deveria ter sido municipalizado, mas o governo do estado não municipaliza aquele hospital, e, por consequência, ele tem graves problemas de falta de recurso e de gestão. Nós temos o hospital de Pirituba, né? Mas nos dois distritos não temos nenhum leito. Então, as pessoas que vão para o pronto-socorro e agora a UPA de Perus, em Anhanguera, por exemplo, o hospital de referência são esses hospitais, mas fica, às vezes, 3, 4, 5 dias ou mais dentro da UPA, aguardando uma vaga para ser transferido. Então, é gravíssimo. Eu ouvi um dado há um tempo atrás que, em termos de leitos na nossa região, nós estamos pior do que a África, né, que tem grandes problemas de saúde pública. Por quê? Porque não temos nenhum leito na região. Nossa, Todas as Mário, pessoas que precisam ser transferidos para fora. nossa, então deve ser gravíssimo mesmo, porque, inclusive, nosso mandato, coisa de 3 anos atrás, né, já teve denúncia que estava faltando muito servidor aí no hospital estadual, aí o de Itaipa, que você falou, o hospital estadual, Geral. e também um hospital ali na Zona Norte, que eu não lembro o bairro específico que é, mas a gente fez uma visita surpresa, que a gente é vereador, a alçada do hospital estadual não é nossa, de deputado estadual, mas a gente recebeu tanta denúncia que nós fomos fazer visita nesses 2 hospitais e a gente viu a precariedade, o sucateamento e a falta de servidores para fazer o atendimento para os usuários, né? Então, vocês acabam utilizando mais esses hospitais estaduais, no caso, né? E já estão totalmente sucateados, até porque o PSDB vem sucateando aí há anos os hospitais do estado de São Paulo. Nós temos um hospital municipal em Pirituba, que é o Hospital Hungria. Nós temos um hospital de referência que é na Zona Norte, me fugiu o nome agora, mas que também fica longe, né, que é estadual, e tem o Hospital Geral de Taipas. Mas, como eu falei antes, é um hospital que tem muitos problemas de falta de estrutura. E as pessoas são levadas para lá, né, quando você consegue uma vaga. Então, é muito sério, porque na nossa região, Perus e Anhanguera, se você pegar o mapa de todas as unidades das cidades, você vai perceber que é a região que tem menos unidades de saúde da cidade Unidade inteira. básica, menos unidade básica é aí na região de vocês. E Tudo, você unidade tem mais ou menos, básica. a população dessa região aí de Perus e Então, Anhanguera, Mário? falando em Perus e Anhanguera, nós devemos ter aqui em torno de 180 mil pessoas, mas em Nossa, Pirituba é tem uma mais. cidade praticamente, né, médio? É uma cidade de porte médio. E E aí não tem um pensando, leito na região, um leito. nenhum leito. O mais próximo é o Hospital Geral de Taipas, que tem mais ou menos 8 ou 10 quilômetros de distância, né? E se você pegar ainda a população que tem próxima aqui de Pirituba, Jaraguá, que está em torno de mais de 300 mil pessoas. Então, é muito pouco o serviço de saúde mais especializado, com maior complexidade. Então, Mário, com poucas unidades básicas de saúde, agora recentemente foi inaugurada uma UPA, né? Eu lembro que vocês, inclusive do movimento, fizeram um ato, né, ali na região, porque a construção ficou parada por um bom tempo, né? Vocês lutaram ali para a retomada ali das obras, né? Eu tenho lembrança, participei lá com vocês. A avaliação de vocês aí do movimento, vocês conseguem sentir na ponta, né, aí na base, o congelamento do dinheiro da saúde que foi implementado no governo Temer, que é a emenda constitucional 95, isso vocês conseguem perceber no dia a dia, ou fica uma coisa que a gente só vê na televisão e a gente não consegue sentir isso, o impacto realmente na ponta, né? E uma outra coisa foi a questão
da saída dos médicos cubanos, por exemplo. Vocês também sentiram isso na região de vocês, ou por fato de ter pouca unidade, vocês quase não tinham esse profissional? E na hora, se na hora eles saíram, se as OS conseguiram logo colocar outros médicos repondo, né, a mão de obra dos médicos cubanos. Falando isso porque na minha região havia bastante médico cubano e na hora da saída deles, as OS não conseguiram contratar. Então, assim, tem unidade hoje, por exemplo, que tinha seis médicos, 3 eram cubanos, conseguiu contratar 1 ou 2 até hoje e ainda não conseguiu completar o quadro novamente, né? Como que vocês sentiram isso, o impacto da emenda 95 e a saída dos médicos cubanos, por exemplo? Com relação à emenda 95, a PEC da morte, eu venho falando isso nas reuniões, né, dos conselhos, que se já nós tínhamos problemas na região por falta de recurso, aí piorou mais ainda. Na nossa região aqui, Peruzanha-Anguera, além de ter poucas unidades, tanto unidade básica como UPA, como pronto-socorro, além disso, a grande maioria das unidades, elas estão instaladas em locais inadequados. Então, por problemas de falta de alvará, de estrutura, de construção, às vezes as unidades são alugadas, né? A grande maioria são alugadas, mas com uma instalação física bastante precária. E com isso, você não tem condições de ampliar as unidades. Então, se existe uma demanda, não tem como você colocar mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, porque elas estão instaladas em locais, em casas muito, muito complicadas. Inclusive, eu falo que tem algumas que, se a vigilância sanitária agisse de forma mais firme, fecharia unidades de saúde na nossa região. Então, isso já era um problema. E a gente percebe que, com a diminuição da verba, lógico que isso vai afetar mais ainda, porque precisaria, além de construir novas unidades, principalmente na atenção básica, você precisaria ser ampliado, ter mais estrutura, mais profissionais de saúde, para poder atender a demanda da população. Então, nós temos problemas de toda a ordem, de falta de unidades e das condições em que trabalham os profissionais. A gente sempre diz aqui que, na nossa região, nós temos uma sorte de ter uma grande maioria dos profissionais de saúde bastante comprometidos com o SUS, apesar de estarem trabalhando em OS, né? Mas falta estrutura, falta recurso para você ter insumos, para você ter equipamentos novos, né? Foi inaugurada a UPA recentemente, mas a UPA não adianta, ela não vai dar conta da nossa região. Precisaria ter muito mais unidades básicas de saúde. Para você ter uma ideia, tem uma unidade básica de saúde aqui, que ela tem mais de 100 mil prontuários. Você imagina... 100 mil prontuários. 100 mil prontuários, né? E não é uma só, tem várias, né? Então, são situações de que... aquela unidade que eu visitei com você? Isso, aquela unidade que foi colocada uma emenda para melhorar a recepção, que o pessoal tomava chuva, é exatamente aquela unidade. Nós temos uma outra unidade também que tem um atendimento muito grande no Recanto dos Humildes, que tem uma população bastante vulnerável e que precisava ser ampliada, na verdade, precisava ter mais uma unidade lá. Então, com falta de recurso, e agora cada ano diminuindo mais pela PEC da morte, isso vai se agravar. A gente tem falado isso nas reuniões, tem colocado isso para a população. Né? Mário, agora, né? Com relação aos médicos cubanos, com relação aos médicos cubanos, na nossa região é muito pouco. Se eu não me engano, tinha um ou 2 médicos, né, que acabaram saindo. E é lógico que, com a saída deles, isso diminuía o atendimento e, pela OS ter dificuldade, e não é só a OS, né, mas ela tem dificuldade em contratar médicos e técnicos, enfermeiros na periferia, que o pessoal não quer vir trabalhar na periferia, né? Tem muito longe, paga pedágio, tem problemas de segurança. Então, até as OS têm dificuldade de fazer contratação. O que a gente vem defendendo há muitos anos,
é que deveria se ter concurso público na prefeitura e no Estado para você garantir que tivesse um serviço de continuidade. O que a gente percebe também na região, nas unidades, e são a maioria, que fazem a gestão pela OS, a rotatividade dos profissionais. Isso é muito ruim, você não tem continuidade no serviço. Né? A pessoa faz uma consulta hoje, daqui 2, 3 meses, chega lá, mudou o médico. Então, não cria vínculo com a população, né? Não tem aquela coisa de as pessoas criarem uma confiança no médico, no enfermeiro, nos técnicos. Isso é um grande problema. Então, Mário, você desenha aí uma situação já difícil, né? E como que fica agora com a pandemia junto, né? Conheço aí a região, né? A tua região ali é uma região periférica, igual a minha ali na região do Sapopemba, né? Então, muita pobreza, muita desigualdade social, a renda per capita das famílias são baixas, né? Então, isso acaba trazendo vários problemas. O próprio Estado ou a Prefeitura não consegue chegar com uma política pública adequada aí na região, né? Você desenhou isso aí falando dos hospitais, não tem nenhum leito, isso, aquilo. E com a pandemia, né? Como que está isso, né? E aí eu queria fatiar um pouco essa minha pergunta, né? Para deixar você até mais claro o que eu queria falar. Imagino que 50% de trabalhadores na informalidade no Brasil, né, e isso acaba tendo impacto também grande aí. Imagino que aí talvez tenha até mais de 50% das pessoas na informalidade. As pessoas aí estão fazendo o isolamento social, as pessoas na região, elas têm condição para isso? Isso é uma pergunta, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer, mas né, ela marretava, ela trabalhava de Uber e agora não tem. Uber agora caiu bastante o movimento, não consegue trabalhar e ela só tinha o dinheiro de hoje para comer semana que vem. Então, como é que fica a vida dela? Então, as pessoas aí estão conseguindo fazer isolamento social ou você acha que elas estão tendo uma dificuldade por conta dessa questão mesmo de ter a grana na mão? Não, como toda a cidade e a periferia principalmente, tem grandes dificuldades. É lógico que a gente tem uma população bastante vulnerável que acabou está desempregada e que se ela não tiver uma renda, como é que ela vai sobreviver? Tem um determinado número de pessoas que é lógico que gostariam de ficar em casa em isolamento social, né? Apesar de que tem vilas, tem regiões onde você tem comunidades muito carentes, em que as casas são muito pequenas, muito adensamento. É lógico que elas gostariam de ficar em isolamento social, mas tem essa coisa do desemprego. Então, o que precisaria é que o governo e que o Estado tivesse condições, e acho que tem condições, né? Aí é só você parar de pagar a dívida para os banqueiros, né, que cobram juros altíssimos, e com esse dinheiro você poderia ajudar essa população vulnerável para que ela pudesse ficar mais em casa e mais em isolamento social, que é uma das medidas mais importantes para a gente tentar conter essa pandemia, né? Mas, infelizmente, tem um número grande de pessoas que são obrigadas a sair de casa para poder procurar uma forma de ter uma renda. Mas também tem aquele grupo que não entendeu, não caiu a ficha ainda da que é o coronavírus, né? E que as pessoas, eu não tenho a doença, não pego, né? Na verdade, o grande problema é você transmitir a doença, porque 80% das pessoas podem ter a doença e não vão sentir sintomas nenhum, então você vai estar transmitindo essa doença. E aí a gente tem feito, junto com o pessoal aqui da saúde, tentado passar com carro de som para pedir para as pessoas ficarem em casa em isolamento, aquelas que podem. Mas esse problema da falta de renda acho que é o mais grave e que o governo não está respondendo, né? Esse capitalismo neoliberal não dá resposta para isso, né? Tem muito dinheiro, o Brasil paga mais de 45% do seu PIB para os banqueiros em juros altíssimos, por que não pegar esse dinheiro e oferecer para as pessoas, para a sobrevivência delas até que se acabe ou diminui, se controle o coronavírus? Então, o grande problema é esse. As pessoas gostariam, mas uma parte delas
não dá para ficar em casa, porque não vai ter o que comer, né? Mário, e qual a visão assim sua, né? O Brasil começou até um discurso, pelo menos de prefeitos e governadores, com isolamento social, até governadores que até há pouco tempo estavam de braços dados com o bolsonarismo, né, com o Bolsonaro. Já o Bolsonaro, diferentemente, não, vem falando que é uma gripezinha, que nada, o que importa é a economia, se as pessoas não ir trabalhar, no fim as pessoas vão morrer mais de fome do que do Covid-19, né? Incentivando as pessoas a ter uma vida normal, né? Você acha que quem tem influenciado mais a população, né? A fala dos prefeitos e governadores no isolamento, apesar que eu tenho também uma discordância deles, porque às vezes eu acho que é muita hipocrisia, né? Na verdade, também o governo, tanto municipal e estadual, acaba também não ajudando, dando as condições para as pessoas ficarem no isolamento. Também não adianta mesma coisa lá na região da periferia, ou Perus, Brasilândia, ou na minha região de Sapopemba, ficar falando para a pessoa, fique em casa, fique em casa, fique em casa, mas eu, quanto governo, não dou nenhuma condição para fazer isso. Passa a ser também uma hipocrisia, né? Mas você acha que o discurso do Bolsonaro vem influenciando a população a ter uma vida normal, mesmo aqueles que poderiam fazer o isolamento, teria uma reservinha para um mês, 2 meses, pelo menos para alimentação? Você acha que isso acaba tendo impacto? Ou hoje o bolsonarismo e o Bolsonaro já não influencia mais nenhum setor da população? Eu acho que tem sim um impacto com o discurso, a antivida do Bolsonaro, né? De dizer que não precisa fazer isolamento social. É lógico que uma parcela que eu acredito que seja pequena, ainda bem, é influenciada, assim, ainda pelo discurso dele, né? E também tem essa parcela que não tem renda, então ela vai ter que sair de casa para procurar uma renda. Mas com relação ao tanto o governo municipal e estadual, eles acabaram tendo que assumir, né, uma questão que de mostrar que o SUS é a solução do problema, que o SUS ele pode resolver e pode amenizar a questão da pandemia. Eu fico imaginando, com todos os problemas que a gente tem no SUS, né, fico imaginando se não tivesse o SUS no Brasil. Como é que a grande maioria das pessoas iam fazer como? Iam pagar o quê? Como? Nós estamos vendo no próprio Estados Unidos, na Inglaterra, né, a situação que tem lá, porque não tem um sistema único de saúde. Agora, por exemplo, no município de São Paulo, existe um movimento já há vários anos pela reabertura do Hospital Sorocabana, na Lapa, que era um hospital antigo, que prestava um serviço para toda a região aqui na Zona Norte, e que foi abandonado, fechado, e está lá, tem até equipamentos lá dentro, né? E que existe esse movimento é forte, e tem pedido já para o governo municipal e estadual para que reabrisse o Sorocabana, e até hoje não teve sensibilidade do prefeito e do governador para reabrir esse hospital. E quando abriu a UPA em Perus, foi fechado o pronto-socorro, vai ter toda uma reestruturação aqui. Então, existia uma possibilidade de você transformar aquele espaço do pronto-socorro num hospital de campanha, mas que também não foi feito. A desculpa foi que não tem estrutura, precisa fazer muita reforma, né? Mas eles gastaram dinheiro no Ibirapuera, no Pacaembu, gastaram dinheiro no Anhembi, que são lugares mais centrais, que têm mais estrutura, porque não fizeram coisas mais na periferia. Então, isso mostra que, na verdade, eles foram obrigados a colocar mais recursos no SUS, e eu fico me perguntando, quando não tinha pandemia, a desculpa deles não tem recurso, não tem recurso. E agora, como é que eles arrumaram esses recursos, né? De onde está vindo? Então, tem recurso. O que precisa é dar prioridade para o Sistema Único de Saúde. Essa é a grande questão. Então, eu acho que um pouco também, não quero ser aqui jogar essa coisa, mas é um pouco nesse momento, de pensar na eleição do ano que vem, 2022, quando a gente vê o Dória, né, com aquela coisa calma, falando de toda a questão do isolamento e tal, eu fico imaginando que eu espero que quando acabar a pandemia, que ele vai ter o mesmo discurso. E na prática, antes da pandemia, não era isso que acontecia.
eles vinham desmontando o Sistema Único de Saúde, terceirizando cada vez mais o serviço, né? E como eu já falei, isso é muito prejudicial para a população. Então, eu espero, e nós temos que fazer pressão para que quando acabar essa pandemia, é lógico que ela vai acabar, espero que seja mais breve, com consequências menores, com mortes, como já está acontecendo no Brasil, mas nós temos que lutar para que eles percebam que o Sistema Único de Saúde é a solução e que precisa ser colocado recurso em todo o Sistema Único de Saúde. Então, Mário, esse é um debate, inclusive, que eu fiz lá na Câmara, né? Levantei também a questão do Hospital Sorocabana, né? Lá nós temos andares totalmente vazios lá, né? Exatamente. E não só no Sorocabana, se você ir mesmo lá no hospital, por exemplo, servidor público, ali na região ali da Liberdade, né? Você andando por lá, você vai ver espaços, né, que estão ociosos, vazios, porque está uma goteira enorme lá, tiveram de esvaziar o local. Então, se você reformasse, né, e desse condições das unidades hospitalares que a gente conseguiria usar esses espaços e conseguir colocar mais leito lá sem construir nada novo. Basta reformar espaços e colocar a estrutura necessária, né? E que ficaria, inclusive, como algo para, como você falou, como investimento pós-pandemia, né? Para a sociedade utilizar. Eu não entendo essa questão deles de não investir um pouco no que já tem, deixa super precarizado as unidades que a gente tem e acaba fazendo essas estruturas de hospital campanha. Claro que é necessário, só os hospitais não ia dar conta, mas sim, você poderia construir menos leitos nos hospitais campanha se você tivesse os nossos hospitais funcionando em pleno vapor, vamos dizer assim, né, com a sua capacidade máxima, porque você estaria reestruturando eles, né? E aí, assim, você levantou isso, mas você vê, Mário, que as pessoas que não discutem, não estão no movimento de saúde, as pessoas lá que, né, trabalham e não se envolvem tanto socialmente, as pessoas estão falando isso. Eu fui mesmo cortar o cabelo semana passada, retrasada, o barbeiro falou isso. Toninho, eu não entendo, você... E aí, assim, a pessoa não entende, né? Acha que o vereador, o prefeito, é tudo igual e que a gente está todo mundo junto fazendo as coisas, né? Ele não entende. Ele fala, mas, Toninho, mas por que vocês não investiram nos hospitais que já tem aí, que estão com a sua capacidade não total, né, limitada, por conta que está faltando um investimento para reforma para isso, e esses hospitais ficariam para o povo, depois da pandemia, reformados e com a sua capacidade máxima. Aí eu falei para ele, essa pergunta que eu faço também aí para o secretário de saúde e para o prefeito, que eu também queria saber. E ele não entende direito isso. Mas você não está lá, porque o pessoal entende isso, né? Você está lá, então vocês não combinam isso juntos, né? Não é bem assim, mas é interessante isso, porque as pessoas começam a perceber essas coisas, né? E aí, né, Mário, você foi da administração, você sabe como que é, né? Como é difícil a máquina pública no geral, né? Você ter o controle de tudo e conseguir que as coisas funcionem de uma forma, vamos falar assim, na normalidade, inclusive nas compras, né? Porque a gente está fazendo o levantamento aí das compras do governo, né? Municipal, e a gente está pegando umas coisas assim aberrantes, assim, né? Macas, não é hospital, cama hospitalar, macas sendo paga R$ 8.500, né? Coisas nesse sentido. Você não acha também que essa hospital campanha, essas compras feitas sem licitação, porque nós estamos em estado de emergência, não precisa de ter licitação. Já com licitação já tem corrupção. Imagina sem licitação. Eu estou falando com as pessoas que estão sendo a farra do boi, né? Está sendo a farra do boi, está passando tudo nesse negócio aí, né? E não sei se você sabe também, Mário, o prefeito, na hora que decretou o estado de emergência, em um outro projeto, ele tentou limitar o controle da Controladoria Geral do município, né? Como que você vai fazer contrato de licitação e ainda o órgão que deve fiscalizar, o prefeito vai lá e coloca uma lei limitando o poder de ação dessa instituição?
Você que foi administrador, você consegue dialogar um negócio desse, Mário, me explicar um negócio desse? Eu não entendo um negócio desse. Bom, Toninho, primeiro que antes da pandemia, tanto o governo municipal, estadual e federal, eles vêm sucateando o SUS, né? Então, é na contramão. E agora eles foram obrigados a investir fortemente, mas não é a melhor coisa. Eu espero que quando terminar essa pandemia, que eles repensem a terceirização da saúde, né? Porque você poderia ter uma administração direta, que talvez ficasse até mais barato, e com isso você economiza dinheiro e coloca mais unidades em funcionamento. Então, espero que eles repensem isso, né? Mas antes da pandemia não era bem assim. Então, o controle social é difícil do SUS. Secretário de saúde, por exemplo, no município, raramente eu fui conselheiro municipal de saúde até janeiro deste ano e o secretário raramente estava nas reuniões, né? Então, várias coisas não passavam pelos conselhos. Então, a gente precisa reforçar o controle social do Sistema Único de Saúde. Agora, isso é pior ainda, fazer a fiscalização no momento onde eles têm, não precisa fazer licitação. Eu acho que tudo isso depois, e aí cabe à Câmara Municipal, né, que não é o Executivo, mas é a Câmara Municipal Legislativa e o Tribunal de Contas, verificar essas contas, como é que foram comprados esses equipamentos, esses insumos, né? Porque eu vi reportagem onde tinha um respirador que custa 15 mil reais, pagava mais de 100 mil, não foi em São Paulo, mas isso, os oportunistas e os corruptos vão se aproveitar dessa situação, né? Em Guarulhos, lá, eu vi a reportagem lá que compraram as máscaras, pagaram também uma fortuna nas máscaras, né? Agora, infelizmente, por conta dessa questão aí, eu acho que muitos vão tentar fazer caixas eleitorais para suas campanhas, né? Eu acho que cabe mesmo à Câmara Municipal. O nosso mandato, inclusive, nós pegamos nossos três assessores, um deles é a Maritza, advogada, né? Nós estamos com uma equipe só para olhar esses contratos, estamos fazendo um levantamento em todos esses contratos, né? Nós já estamos pegando algumas questões, vou adiantar aqui, porque a gente já vai estar entrando com um processo na justiça e também estamos dando uma entrada no Tribunal de Contas do município, porque ele está pegando muita coisa, Mário. E pior que, olha, os caras são tão cara de pau, desculpa a expressão falar assim, gente, mas é isso mesmo, entendeu? São tão cara de pau que alguns, porque existe um processo, né, na compra, mesmo sem licitação. E sabe o que estão fazendo, Mário? Colocando esse processo em sigilo. De 19 processos que a gente viu, só 2 estavam abertos, 17 estavam em sigilo. Porque o sigilo, aí a gente, como vereador, a gente só tem acesso a parte do processo, a gente tem acesso aos processos inteiros. Agora, a gente está fazendo um requerimento para abrir todos os processos para os mandatos, inclusive o nosso mandato, que a gente quer ter o acesso a todos os processos. Já nesses daí, que a gente pega partes, não pega o processo inteiro, a gente está pegando absurdos, imagina quando a gente tiver o acesso a todos os processos. Eu estou imaginando que vai ser uma coisa cavalar, que só o nosso mandato não vai dar conta de pegar tanta barbaridade, né? Precisa ter uma auditoria, uma empresa externa para fazer um negócio desse, porque a gente não tem servidor, né, no mandato suficiente para conseguir fazer o pente fino em tudo isso, né? Então a gente está pegando as coisas, vamos dizer assim, mais grotescas, né? Mais grosseiras, até porque eles já tentam tirar o poder da Controladoria Municipal, Controladoria Geral do município, e aí eles também têm que colocar em sigilo já para dificultar a nossa vida, né? E aí tenho certeza, eles vão abrir os contratos para a gente, mas vão abrir daqui 2 meses, 2 meses e meio, eles vão dificultando todo o processo para não deixar a gente fazer o nosso serviço direito, né? Que é uma responsabilidade nossa na Câmara Municipal enquanto vereador, fiscalizar o executivo, né? Então, quer dizer, se eles dificultam a nossa fiscalização, você imagina o que deve estar por detrás dessas coisas, né? Não precisa ser muito inteligente para perceber o movimento do governo, né? Faz 2 movimentos em seguida, né? Dificulta a controladoria de fiscalizar e dificulta o legislativo deixando esses contratos sigilosos, né? Então, imagino o que deve sair, né, desse negócio aí. E eles sabem que, infelizmente, a nossa justiça também
é morosa, né? E não é morosa só, né? A nossa justiça, ela tem lado da classe social, infelizmente, Com né, Mário? certeza. Quando o povo chega lá com uma ação, sempre os bacanas, os caras de colarinho branco acabam se safando na maioria das vezes. Então, o pessoal também se pega muito em algumas coisas, mas a gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho lá e ser firme, e já estamos nos elementos que a gente tem, a gente já estamos fazendo as denúncias necessárias tanto na justiça como no tribunal no Tribunal de Contas do município. Espero continuar vivo, continuar vivo daqui em diante, né? Porque a gente está pegando umas coisas aí difíceis, né? Cabeludas, assim, né? Mas, assim, Mário, assim, qual a sua expectativa, né? A gente lê muita coisa, né? Começa a perceber que o Brasil passa a virar o epicentro do mundo, né? A gente já está em nono lugar dos contágios e de mortes, estamos mais na frente, eu chamo em quarto lugar, não vi direito, em mortes no mundo, né? Mas aí, olhando o mapa do Brasil, diferente, por exemplo, na Europa e Itália, que era mais na região norte, que o epicentro se colocava, ou, por exemplo, na China, que é mais uma cidade que estava o epicentro, aí você vê o mapa do Brasil, você percebe já que no Nordeste já virou epicentro, né? São Paulo e Rio que já era, aí você olha também que o Sul, né? As capitais viraram já epicentro, cidades do interior, tanto de São Paulo como de outros estados, já viram epicentro, quer dizer, no Brasil está esparramando de um tal jeito, até por causa do abismo social, né? Que nós temos. O abismo social é tão grande que isso acaba ajudando, inclusive, principalmente nas favelas, a disseminar isso de uma forma muito maior, até sem a proteção do Estado, né? O Estado chega menos nas nossas periferias, né? Como que você vê isso? Qual o seu prognóstico, assim? Eu estou sendo muito pessimista, né? O Brasil tende a ser realmente um dos países que vai ser mais afetado por essa pandemia, né? Porque eu faço um prognóstico muito drástico. Eu acho que as cenas que nós vimos na Itália na Espanha, eu acho que daqui um mês, 20 dias, a gente vai estar vivendo cenas igual àquela, né? A gente está já vivendo, né? Se pegar Manaus, por exemplo, aqueles enterros de valas coletivas de cadáveres, que não tem nem condição de fazer mais valas individuais, já tem gente que não está conseguindo, em determinada cidade, morrer dignamente, porque não consegue nem um leito de hospital, as pessoas estão esperando em cadeiras, e quando vai ver, as pessoas quase praticamente entram em óbito, né? Ou as pessoas, às vezes, nem saem de casa, porque ela tenta uma vaga, né, de UTI, que está com problema respiratório, e ela não consegue essa vaga no UTI, né? Como que você vê, assim, o prognóstico para o futuro aí, aqui no Brasil, se os governos não tomarem realmente medidas mais efetivas, né? Toninho, o que está demonstrando no mundo é que os países onde se pensou mais e priorizou a economia, como os Estados Unidos, apesar de ser o país mais rico do mundo, a Inglaterra e mais alguns outros países, o que está demonstrando é que se você não tem o isolamento social, a tendência é piorar, né? E ainda mais num país onde a gente tem um presidente que deveria liderar e deveria acalmar e informar a população corretamente, ele, o presidente e os seus ministros vêm a público falar contra o isolamento social, contra a ciência, contra os médicos e os cientistas, os infectologistas. O que a gente pode esperar disso, né? A população confunde esse discurso do presidente, confunde a população, e muitas pessoas acabam indo por esse discurso e a atitude completamente irracional que ele está tendo. Algumas pessoas, infelizmente não são poucas, elas vão se sentir à vontade e vão sair para a rua. Infelizmente, isso está acontecendo e está demonstrando que sim, nós podemos virar o epicentro do mundo do coronavírus, né? Se não fizer o isolamento social corretamente, se não der condições de apresentar, de dar renda para a população mais vulnerável, que não tem como sobreviver, nós vamos sofrer uma consequência forte disso. E podemos, sim, ser um dos piores, né, países, as consequências, porque nós já estamos em terceiro, se não me engano, terceiro ou quarto lugar em mortes. E isso ainda está longe, né, de você achatar a curva.
Então, o que está aparecendo é que as pessoas não estão acreditando na ciência, nos cientistas, nos especialistas, né? Por conta de um discurso de boa parte do governo federal que faz com que as pessoas minimizem o problema. É muito irracional um líder nacional, né, que, se é que ele é um líder nacional, o presidente, ele deveria tranquilizar e informar corretamente a população, mas não, ele faz o contrário, né? Então, nesse sentido, como é que a gente vai pensar que nós vamos conseguir controlar? Né? O Bolsonaro fala que não, tem que ser todo mundo infectado para depois vai morrer uma quantidade. Isso é uma loucura, completamente o que a ciência fala e está fazendo. Né? E aí cabe a gente pedir para a população, aqueles que podem, fiquem em casa, né? Não abusem, façam os seus a higienização, mas que também procurem informações, porque essas informações, infelizmente, não estão vindo por parte do governo federal. Né? Nós temos uma situação gravíssima, onde, em vez de informar corretamente a população, as autoridades, os ministros, fazem o contrário, né? Contra a ciência. Porque, né, Mário, a gente já bateu 600 mortes em 24 horas, né? Quer dizer, nós já estamos chegando em uma quantidade de mortes alarmante, né, no Brasil. E isso tem, assim, me preocupado muito, né? Tenho até perdido o sono por conta disso, de ver. Porque a gente não vê mais só estatística e número, né? Você chegou na nossa porta. Você vê, por exemplo, no meu bairro lá, o dono da padaria teve Covid, um funcionário dele teve Covid, o dono da padaria já conseguiu superar, voltou para casa, o funcionário está lá. Na frente da minha casa tem uns prédios lá, os Bosques das Princesas, um GCM faleceu lá de Covid, a mulher também pegou o Covid, quer dizer, o GCM levou o Covid para dentro de casa. Se a gente falar da rede municipal de educação, né, a gente está muito triste, né? Morreu agora uma professora, né? A Luzia, morreu uma outra também professora em menos de 24 horas. São pessoas que estão aí e que você tem uma certa relação, ou já viu, ou já conhece, ou já viu em uma reunião, ou em uma formação pedagógica. Quer dizer, as coisas já estão batendo na porta. A gente está vendo famílias inteiras ser destruídas, né? Morrer pai, morrer de 5 filhos, morrer 2, 3 filhos, quer dizer, está ficando uma calamidade, né? E é isso que você fala, e o presidente achando o quê? Que é uma gripezinha, ou ele está só preocupado na manutenção do poder dele e dos filhos dele, né? Porque só está pensando na economia, não está pensando na vida das pessoas. É lamentável um negócio desse. Eu fico imaginando se a gente estivesse mesmo vivendo um país democrático, em plena democracia, o presidente já estaria preso, né? A gente porque não é normal isso, né? Ele falou que a solução é deixar 70% das pessoas serem infectadas, porque aí não tem mais como passar o vírus adiante e que isso seria uma solução. É uma solução, não deixa de ser uma solução, mas conversando com os infectologistas que a gente está aí também entrevistando, eles falam que se infectar 70% da população, a gente está falando que vai ter 1 milhão de mortes no Brasil. Exatamente. Quer dizer, praticamente 0,5% da população vai morrer. Eu não entendo um negócio desse. E ainda tem gente que dá apoio a esse tipo de discurso. Quer dizer, vai morrer o pai da pessoa, um irmão, um primo, pessoas muito queridas, e as pessoas ainda ficam concordando com um lunático desse. Estou falando já assim porque eu não aguento, eu tenho que desabafar, porque é um lunático uma hora, um cara que faz um negócio desse. Como Toninho, você avalia isso? Eu também concordo que assim, o que ele já fez e já falou contra a população, isso é crime de guerra. Isso, o que ele falou e fez é suficiente para prender o maluco, né? Nós estamos vivendo uma situação que em nenhum lugar do mundo isso está acontecendo. Temos uma crise gravíssima de saúde e o presidente causa uma crise institucional, né, no país todo,
e a gente vê tanto o poder executivo, legislativo, né? O Maia quase não a essa situação, e a justiça também não. Então, em qualquer país um pouco mais sério do mundo, esse presidente já estaria preso, porque ele está cometendo um crime contra a humanidade. Né? Isso é um problema gravíssimo. Agora, Toninho, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem uma pessoa que ligou, está dizendo que ela não está conseguindo ver ao vivo a live, só está conseguindo ver a gravação. Eu não sei aí como é que funciona isso, mas se puder dar uma verificada. Mas. Para mim aqui está normal, eu consigo chegar. De repente, se a internet dela estiver ruim, especificamente, só foi uma pessoa que passou o recado aí, mas qualquer coisa aí o Ivan, que é o nosso assessor aí técnico aí de comunicação, ele deve estar acompanhando a gente pelo Facebook. Eu acho que ele também vê os comentários. Isso. Então, se alguém aí também tiver com dificuldade, faça os comentários no Facebook para o nosso assessor aí de comunicação puder olhar e ver se realmente é uma coisa geral, para ele poder aí estar arrumando essa questão aí, tá bom? Então, Mário, legal. E eu acho que já vamos nos finalmente, né? Quase 50 minutos de live. Mas na região aí a perspectiva é muito ruim. Se as pessoas aí na tua região pegam o vírus, não tem um hospital, nem discussão de um hospital campanha, não só na noroeste, mas também na norte. Quer dizer, a norte hoje é colocado a norte e a leste na cidade de São Paulo como os dois principais regiões de pico, né? A leste e a norte está bombando de casos de coronavírus, e vocês estão aí grudados com a norte, né? Alguns consideram, inclusive vocês, a noroeste, como tu olha tudo, fala que é tudo norte, né? Então, aí vocês não têm hospital campanha na região inteira. Se vocês têm caso de Covid-19, qual é o hospital de referência? Porque eles pegaram alguns hospitais de referência para o Covid-19. Você sabe qual que é o hospital de referência aí da norte aí de vocês? Então, aqui nós temos um hospital de referência que é no Mandaqui, mas também já é um hospital que está longe, né? Porque o Mandaqui daí de vocês está longe, né? Está longe. Eu conheço aí, é longe. Na verdade, eu não sei exatamente. Aí a gente tem tentado conversar com a supervisão da nossa região quais são os hospitais de referência, né? Porque se tiver os casos de coronavírus aqui, no mínimo tem que mandar essas pessoas para longe. Tem pessoas que saíram de Perus e foram para a zona leste, internados em zona leste. Isso quando você acha uma vaga, né? Para UTI, então eu te falar, na Zona Leste, a gente está em contato com o Hospital Santa Marcelina ali em Itaquera, eles já não têm mais vaga de UTI. No Hospital de Sapopemba estava, acho que com 5%, já estava acabando isso, os 5% na semana passada. Eu acho que hoje já nem deve ter mais vaga também ali na região de Sapopemba. Os hospitais da Leste já estão abarrotados, né? Não tem quase mais vaga, né? Na Zona Norte. Tanto é que eu já vi pessoa da Zona Norte ser levada lá para o fundão, lá de Parelheiros, aquele hospital de Parelheiros, o novo, né, que foi feito quase na época do Haddad, foi inaugurado aí pelo Dória no comecinho da gestão dele, né? Mas então não tem discussão aí na região, pelo menos de fazer um hospital campanha, pelo menos aí para a região norte e noroeste. A supervisão até agora não deu uma resposta a isso a vocês. A informação que nós temos, quando foi solicitado que o pronto-socorro que foi fechado para abrir a UPA, é que fosse transformado num hospital de campanha, mas diz que os técnicos fizeram uma visita lá e acharam que tem que fazer muita modificação, com problema de oxigênio, de instalar equipamentos e tal. Mas na Norte, eu não tem nenhum, o mais próximo é no AMB, né? E para você ver, um dos lugares mais afetados, com mais número de mortos e de infectados, é na Brasilândia. E a Brasilândia tem um hospital, tem dois hospitais, né? Tem uma maternidade e tem um outro hospital, né? E tem o hospital... Tem um que eles falam que eles vão inaugurar agora no final do mês, lá no Brasilândia, né? Estou pagando para ver. Tem um hospital do Morro Grande, mas que diz que já está lotado também e não tem mais vagas. É um hospital estadual, não tem mais vagas para UTI. Então, a situação da Zona Norte é bem difícil,
com casos muitas mortes na região da Brasilândia, né, que é uma região bastante vulnerável, com bastante comunidades. Então, é difícil essa situação. E a tendência é piorar, porque eu tenho visto em reportagens que, por exemplo, o pessoal na Brasilândia não tem feito o isolamento social que é necessário, por aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. Ou você não tem renda, você tem que correr para tentar sobreviver, ou por falta de informação e de acreditar que comigo não vai acontecer isso, só com os outros, né? Então tem de tudo um pouco. Esse negócio que você está falando de renda, né, Mário? O governo praticamente está obrigando agora as pessoas a usar as máscaras, que eu sou favorável. Inclusive, eu mesmo, toda vez que eu saí de casa, eu fui com máscara e tudo mais, né? Mas a gente sabe a dificuldade das pessoas na periferia, né? Imagino, se eu perguntar para você, em Anhanguera e Perus, as pessoas têm máquina de costura dentro de casa para poder fazer suas máscaras caseiras, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar máscara industrializada, e mesmo se tem o dinheiro, ela vai procurar a máscara, está em falta. E quando acha, é um preço absurdo, que infelizmente as pessoas deixam de procurar o PROCON, inclusive, para denunciar isso, né? Eu tenho que falar para as pessoas, preços abusivos, procure o PROCON, inclusive, né? Mas é muito difícil para as pessoas. Como que as pessoas vão ter acesso a essa máscara? Né? Se o governo não deveria incentivar, inclusive por causa do desemprego, né? 2, 3 pessoas e fazer tipo uma mini cooperativa e dar um certo subsídio ou um investimento para as pessoas produzirem ou até já utilizarem essas cooperativas que já existem, que às vezes estão lá paradas, né, por conta de tudo essa questão aí da economia hoje está menos aquecida, porque senão fica também a mesma coisa que o governo federal, os governos estaduais e municipais falam, fique em casa, mas não dá a estrutura para as pessoas ficarem em casa. Não é uma hipocrisia também para usem máscara e se as pessoas não tiverem estruturação para usar as máscaras, como que elas vão fazer isso dia a dia? Qual que é a realidade aí, por exemplo, das pessoas? Elas têm acesso à máquina de costura, poder fazer suas máscaras caseiras aí em Perus, em Anhanguera? Como que é isso? Toninho, a gente sabe que na periferia tem, em determinadas regiões, e eu não posso te falar se na minha região ou na nossa região tem muito isso, mas a gente sabe que tem muita gente que trabalha, são costureiras que trabalham para grandes empresas de roupas. E com certeza, se tivesse um curso rápido, uma orientação e tivesse recursos, se transformaria numa produtora de máscaras, né? Mas o que falta é liderança, falta o governo municipal e estadual criar essas condições e usar a imaginação. O povo está se virando, como a gente diz lá em Perus, né? A civirologia. Então, existiria, ainda bem que a gente está vendo uma grande solidariedade aí da uma parte da população, principalmente os mais pobres, né? Na periferia, que estão fazendo campanhas, mas o que falta é isso, falta o governo municipal, estadual, o federal a gente nem imagina, porque está longe disso, de proporcionar a situação para fazer as máscaras, para vender mais barato, para ter costureiras trabalhando nisso. E não é falta de mão de obra, com certeza tem muita gente na periferia que não está mais trabalhando com costura, mas que poderia sim estar desenvolvendo a um preço mais barato, que o próprio governo comprasse, né? O que falta é vontade política mesmo desse pessoal em oferecer essa facilidade para a população na periferia. E eu reforço, ainda bem que existe uma solidariedade, né, bastante interessante na periferia e que as pessoas estão se ajudando, porque se for esperar dos governos, do Estado, infelizmente estão deixando a desejar com medidas básicas. É isso mesmo, a gente, né, algumas associações ali em Sapopemba estão arrecadando dinheiro via online para comprar a cesta básica. Inclusive, vou pedir para o Ivan colocar aqui, né, o link das pessoas que queiram doar para que as pessoas possam aí comprar a cesta básica ali para a população. Até porque a gente, né, na Sapopemba, infelizmente, né, não tem orgulho disso, é o lugar onde está tendo mais mortes na cidade de São Paulo, na minha região ali de Sapopemba, Mário. Até pela grande quantidade de favela,
desigualdade social, as pessoas não têm condição de ficar dentro de casa, precisam de trabalhar para ganhar um dinheirinho, porque não tem no dia seguinte o que comer, então é uma situação muito difícil ali, né? E eu sei, conheço a tua região ali, Peru, Anhanguera, a gente está sempre ali com você, eu sei que também deve estar com uma dificuldade muito grande as pessoas ali, né? Mas, Mário, vamos para o último bloco aí. Fica à vontade, é uma coisa, uma questão livre, né? Fica à vontade para falar suas considerações finais, o que você acha aí que eu deixei de perguntar para você, o que você acha importante, né? De antemão, já queria agradecer você, Mário, por estar disponibilizando seu tempo aí para esse bate-papo. Eu acho que é importante a gente também conhecer um pouco os aspectos de cada pedaço da cidade, né? Eu tenho certeza que muita gente está escutando hoje que a gente nem imaginava que a região de Perus, em Anguera, que é uma cidade ali, pela quantidade de gente, não tem um leito, que é um absurdo. Está no século XXI, tem uma região que não tem um leito na cidade de São Paulo. Né? Eu sei que não é só essa região, tem outra região na Fundão da Leste também, que passa pela mesma situação, ou lá no Fundão da Sul. Né? Mas, assim, queria agradecer, então, você, Mário, o bate-papo foi muito legal, eu acho que foi bastante produtivo, a gente acabou levantando questões aí que eu acho que vai ajudar as pessoas a refletirem em casa, e, infelizmente, a Cícera ali, né, da Brasilândia, que era para estar aqui junto com a gente também, Infelizmente. infelizmente não deu certo ela participar, eu acho que a internet dela deve ser muito ruim. Esse é um problema também da periferia, né? As internets não são de cabos ópticos e acaba tendo esse tipo de problema. Os assessores puxam bastante minha orelha, pelo Toninho, a gente está fazendo live com você, às vezes cai sua conexão, às vezes falha a sua voz, às vezes não sei o que para a gente. É isso, né? A internet na periferia é isso. Tem que reclamar com essas operadoras que ganham muito dinheiro e investem muito pouco na qualidade aí do atendimento do pessoal, né? Mas então queria lamentar, infelizmente, que a Cícera, mas a gente vai ter outra oportunidade de bater um papo com ela, né? E agradecer você novamente, Mário, né? Você está sempre aí ajudando a gente em vários aspectos, né? Tanto na questão do teu conhecimento, né? Do nosso mandato, inclusive, e quero agradecer você por todos esses anos aí de solidariedade e de luta que você tem aí com o povo, né? Se tivesse um vereador comprometido aí na região de Perus, em Anguera, tenho certeza que a realidade aí não teria resolvido todos os problemas, que a gente não tem condição de fazer isso, mas estaria colaborando aí, né, para ter uma cidade mais democrática, uma cidade para todos e todas, né? Fique à vontade aí para as considerações finais. Aí. Legal, Toninho. É uma pena que a Cissa não pôde participar, porque ela é uma pessoa, uma militante da saúde há muito tempo, eu conheço a Cissa, né? Infelizmente, a tecnologia às vezes falha. Mas, falando um pouquinho do futuro, né? A gente espera que essa pandemia acabe o mais rápido possível, e é lógico, pedindo para a população acreditar na ciência, nos médicos, né? Mas o recado é o seguinte: passando a pandemia, acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais o Sistema Único de Saúde, porque ele mostrou que é a solução para o mundo, não é para o Brasil. E que se a gente reforçar o controle social e cobrar, nós temos que reverter esses recursos hoje que são destinados para públicos, que são destinados para a iniciativa privada da saúde, né? O mundo inteiro mostrou que aonde a medicina para ter lucro, e aqui também tem, mas aonde ela é mais forte, as consequências dessa situação. Então, acho que isso ficou muito claro para todo mundo. Então, acho que, acabando a pandemia, nós temos que lutar cada vez mais pelo Sistema Único de Saúde para que ele funcione, que tenha mais recurso e fazer com que o governo, pressão para que o governo revogue a PEC 95. Acho que esse é o recado que a gente tem que dar para a população. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o vereador Toninho Vespoli, da qual eu fiz parte do seu mandato, né? E hoje continuo nos movimentos sociais, na saúde na região, e a gente está lutando e vai continuar lutando pelo SUS e fortemente na periferia. Obrigado a todos que ouviram e assistiram a gente aí. Desculpa de alguma coisa, que foi a primeira vez, mas a experiência é muito legal. Então, agradecer o Mário novamente, e eu acho que o recado também é esse, né? Fique em casa. Eu tenho repetido, nós não temos vacina para o Covid-19. Se tiver, os mais otimistas falam que daqui a um ano, os mais otimistas
e não tem um remédio ainda comprovado que dê conta de curar o Covid-19. Então, igual o Mário falou, o importante nesse momento é isolamento. E cobrar do governo, o isolamento é um direito seu, é um direito, não é um favor do governo. Todo mundo tem o direito a se proteger e proteger sua família. Então, tem que Isolamento cobrar as com renda, políticas né, Toninho? públicas, né, Mário? Isolamento com Hã? renda. Isolamento com É, com renda. renda. Então, tem que cobrar as políticas públicas dos governos para que você tenha o direito de ficar em casa. Bom, Mário, é isso aí. Muito obrigado e a gente vai se ver aí. Precisamos logo acabar essa pandemia para a gente se ver aí, almoçar e trocar umas ideias aí, bater um papo, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu todo mundo. Obrigado. Falou. Valeu. Tchau.